Boa noite! Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade. Eu adoro estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está cheio de informação, daquele jeito que a gente gosta. Dê uma olhadinha. Hoje o Vitinho ele fez um procedimento que se chama rinomodelação. É um procedimento que não é definitivo, ele é temporário, mas ele vai durar em média de 2 anos e é feito com um produto que ele é reabsorvido pelo nosso organismo. Temos um bate-papo esclarecedor com a doutora Camila Guedes, psicóloga, e abordamos o tema relacionamentos abusivos. E às vezes, as pessoas olham um relacionamento, um ciúmes muito protetor como algo normal. E não é. Isso é verdade. Tem gente que fala assim, ai, nossa, é tão lindo, ele tem tantos ciúmes de mim. Me ama demais. Não. Tem nada a ver isso, A gente né? não pode generalizar amor, né, na dor. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. Chegou aquela hora importante do nosso programa, que é o nosso Abre Alas, com ele, Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo, está aqui com a gente toda terça-feira, cuidando do nosso bolso. Então venha, Bruno Perim. E aí, pessoal do programa Elgue Você, vamos falar do seu dinheiro no bolso. Um problema que muita gente tem é: nossa, mas eu executo, eu faço tantas atividades, eu tô sempre correndo e eu não consigo ter bons números. Bom, exatamente aí está o problema do que você está passando. Que é o quê? Cara, você tá olhando para as atividades e não para os resultados. E esse é o mais comum. A maior parte das pessoas vai lá e vê assim, nossa, mas a gente está perdendo dinheiro, mas cara, eu tô fazendo tudo certo. Bom, se você estivesse fazendo tudo certo, você não estaria perdendo dinheiro. Então a questão em si não são as atividades, mas são os resultados. É isso que precisa te orientar à ação. Então quando você organiza a sua semana, você avalia as coisas que você fez, e você deve fazer isso, cara, você tem que olhar, tá, mas quais os resultados eram importantes eu estar atingindo? Eu estou atingindo eles? Como eu estou em relação a esses resultados? E isso tem que orientar. Não é se você está fazendo 50 atividades ou 2 atividades, mas é se você está chegando no resultado que importa. Se não está, obviamente algumas atividades, algumas coisas estão inadequadas, e aí você precisa alterar. Então a gente tem que parar de tomar a decisão de achar que o bom ou ruim está acontecendo de acordo com a quantidade de atividades que você faz, que não é bem por aí. É sim ter a orientação por resultados. Gostaram da dica do Bruno de hoje? Ele realmente acrescenta na nossa vida e nos faz aí vários alertas para melhorarmos a nossa saúde financeira. Quer entrar em contato com o Bruno Perim? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e dê a sua sugestão. Mas segue o baile, minha gente. Chegou aquela hora importante, interessante, que a gente gosta muito do nosso programa. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Praga digital de origem desconhecida contamina quase 30 mil computadores com o sistema da Apple. Código foi analisado por especialistas de 3 empresas, mas não se sabe como o vírus está chegando aos sistemas. Facebook e Austrália chegam a acordo para restaurar páginas de notícias após bloqueio. Links de veículos de imprensa devem voltar nos próximos dias. Rede social restringiu conteúdo em resposta à criação de uma lei que obriga os gigantes da tecnologia a pagarem aos meios de comunicação pelo uso de seus conteúdos.
O WhatsApp vai limitar envio e leitura de mensagens para quem não aceitar nova política de privacidade. Aplicativo disse que a conta não será apagada, mas funcionalidades ficarão restritas. A partir de maio, dia 15, novos dados serão compartilhados com o Facebook. Já estão por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Adoro esse quadro de notícias, mas nós estamos só aquecendo e a gente tem muito mais no nosso programa. Fique aí que é rapidinho e a gente já volta. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos falar de algo que eu sei que é sonho de muita gente. Já dei uma olhadinha aqui no Vitinho, que já está pronto e todo feliz. Estamos ao lado da doutora Jéssica Vieira, dentista, mas também arrasa nos procedimentos estéticos. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui hoje. Muito obrigada, boa noite, tudo bem com todos? Hoje o Vitinho ele fez um procedimento que se chama rinomodelação. É um procedimento que não é definitivo, ele é temporário, mas ele vai durar em média de 2 anos e é feito com um produto que é reabsorvido pelo nosso organismo, ele não causa nenhum mal, desde que seja feito com um profissional experiente, com um profissional capacitado. E estamos aqui com o nariz empinadinho. Como eu falei, é sonho de muita gente ter aquele nariz arrebitadinho, empinadinho, como já estou vendo aqui do Vitinho, né? Vitinho, e aí, dói? Sem dor, 30 minutos o procedimento já está pronto. Eu sempre quis fazer, mas eu ficava com medo de fazer um procedimento mais invasivo, né? Aqui é muito rápido, o resultado você já vê na hora. Isso que é o fantástico, eu também acompanhei todo o procedimento e vocês estão acompanhando também a doutora Jéssica em ação. E você, já viu o resultado na hora, né, doutora? O diferencial do procedimento é que a gente vê o resultado na hora. Ele é feito com anestesia local, a gente anestesia o paciente e a gente utiliza o ácido e aí ele preenche onde o paciente tem falhas. Aquele nariz que tem aquele ossinho, que é a giba nasal, a gente consegue melhorar. Aquele nariz que é a pontinha caída, que quando a pessoa sorri o nariz desce. Tudo isso a gente consegue melhorar com a rinomodelação. A gente também consegue melhorar um pouquinho das asas do nariz. Quando o paciente tem uma asa muito grande, aí a gente já tem que partir para a cirurgia, que é a alectomia. Fala aqui, aquele nariz meio de batatinha, como é que a narina muito aberta? Quando a narina está muito aberta, aí a gente tem a parte cirúrgica, que a gente tira um pouquinho da narina e aí com 3 pontinhos a gente já resolve também. Mas não é o caso do Vitinho, precisava só empinar e melhorar um ossinho que ele tinha aqui. Do Vitinho, pelo que eu vi, foi bem simples ou tem alguns casos que leva mais tempo? Porque do Vitinho foi o quê? Uns 30 minutos, doutora? Isso. O caso dele era simples, mas tem casos que às vezes a gente precisa de mais sessões, porque assim, é um procedimento simples, mas todo procedimento também tem seus riscos, né? Então a gente precisa fazer com cuidado, ter cautela, tem a quantidade certa de material que a gente pode usar por sessão. Então a gente usou uma quantidade, aí faz uma outra sessão de 15 dias, se houver necessidade. Tem alguma preparação? Eu sei que muitos telespectadores que estão nos assistindo falam, e aí, né? Como é que faz? A gente tem que se preparar antes? Se eu decidir hoje, posso fazer amanhã? Como é que funciona? Então, a única preparação que a gente pede é uma anamnese, uma ficha de anamnese que a gente pede para o paciente preencher, para ver se ele tem algum problema de saúde, se ele toma alguma medicação. Exames mesmo não precisa fazer? Só se ele tiver algum problema de coagulação, alguma coisa assim, mas normalmente quem tem ele já sabe, já coloca ali na fichinha, e aí esse paciente provavelmente ele vai sangrar mais, mas nada que impeça ele de fazer o procedimento. Nossa. E aí você, Vitinho, tá sentindo alguma dor aí agora? Não, tranquilo. A anestesia, né, ela dura por algumas horas, mas a gente já fez outra vez o procedimento também, não tive nenhuma dor depois. Só tomar a medicação certinho pra não ter nenhuma reação depois. E quando a gente assiste, eu acredito que as pessoas estão tendo a mesma sensação, você, lógico, vê a doutora colocando, né, como é que chama?
gente até é importante falar que a gente não utiliza agulha, né? A gente utiliza a cânula. A cânula, ela não perfura, então o risco de ter algum problema é bem menos do que um procedimento que a gente usa agulha, porque ela desvia do tecido, então ela não pega vasos, ela desvia das veias, correndo menos risco de ter alguma intercorrência, que é o caso dele. Então, assim, ela não fura, mas o paciente acaba que ele fica assustado, porque é meio grande, mas é para um bem maior. Tem algum incômodo? Você sente um pouquinho incômodo ela atravessando a parede, né, do tecido, mas é muito tranquilo. A gente faz feliz, né, Vitinho? É, com certeza. E a sensação, Vitinho, agora vai ficar muito chique com esse nariz, aquele nariz tomitido, é isso? Com certeza. Agora eu posso sorrir. É porque a ponta do meu nariz, ele caía um pouco quando eu sorria, e ele ficava pra baixo, assim, agora acabou o problema. É ótimo falar de autoestima também, né, doutora? Porque hoje existem muitos recursos, como eu falei no início da entrevista, que nós focamos hoje em rinomodelação, porque mostramos o procedimento sendo realizado, porém existem vários procedimentos que devolvem essa autoestima, essa segurança para a pessoa, né? Quais outros procedimentos que a senhora faz aqui? Então, hoje em dia tá famosa a harmonização facial, né? Tá todo mundo querendo fazer. E hoje aqui no consultório, na clínica, a gente trabalha muito com essa parte da estética. A gente trabalha com a rinomodelação, a gente trabalha com preenchimento labial, com botox. Hoje tá na moda aquele que arqueia a sobrancelha, que é o Fox Eyes, que a gente faz aquele famoso olhar da raposa. Adorei! Olhar de raposa, já tinha ouvido falar, mas realmente é um procedimento que ele tipo, deixa um olhar mais levantado? Marcante, ele deixa o olhar mais levantado, então quem tem um pouco de pitose de pálpebra, que tem aquela flacidez, ele ajuda a melhorar também. E é um procedimento pouco invasivo também, de recuperação rápida? Isso, recuperação rápida, é feito com fios, né? Fios de sustentação, a gente coloca em torno de 2 a 3 fios nessa região e a gente arqueia a sobrancelha. Em torno de 15 dias o paciente já está sem nada, sem nenhuma cicatriz. É feito só um buraquinho bem pequenininho, que é só para colocar o fiozinho mesmo. E dura quanto tempo, doutora? Ele também tem durabilidade de 2 anos. Ele, assim, nunca vai voltar a ser como era antes, porque onde o fio passa, a gente cria fibras colágenas, a gente cria uma sustentação. Nossa, então sempre melhora. Melhora. Então, assim, ele não vai voltar como você era antes, mas como a gente envelhece, a gente vai precisando fazer novos procedimentos, né? Porque o envelhecimento da gente é contínuo. Graças a Deus, né? Eu quero chegar ao 100, né? Doutora, ó, falando de harmonização, que é algo que muita gente procura também, porque também a harmonização ela devolve o que o próprio nome diz, né? O rosto, às vezes, ele não tem um formato igual. É mais ou menos isso aí, a harmonização, né, doutora? A harmonização é um conjunto de procedimentos que a gente, analisando a face de cada um, a gente vai ver o que aquele indivíduo precisa. Igual assim, às vezes a pessoa fala, quanto que é a harmonização? Eu não consigo falar um valor porque eu preciso analisar. Às vezes a paciente tem o queixo mais para dentro, ou às vezes quando ela sorri, mostra muito a gengiva, ou ela tem a bochecha um pouquinho maior, aí a gente tem que fazer a bichectomia, que é para deixar aquela marcação, a linha do blush mais marcada. A gente também trabalha com procedimento para melhorar a orelha de abano. A orelha de abano também é algo que incomoda muita gente. E a cirurgia mesmo que é muito incômoda, né, doutora? Isso, a cirurgia é muito incômoda. Eu mesmo já fiz a cirurgia. Olha só, já fez e realmente diz que é bem chatinho, né? É bem chato e você tem que usar a faixa durante bastante tempo e é muito dolorida. E esse procedimento, a recuperação é muito mais rápida e a satisfação? Muito mais rápida, em torno de 20 minutinhos do procedimento. Não tem que usar faixa e é definitivo. É feito com fios também, dá em torno de 2 a 3 pontinhos
E aí, pronto, o paciente não precisa tomar remédio, não precisa usar faixa, não tem corte, não tem nada. Falando de definitivo, existe um procedimento também que é definitivo no nariz, né, doutora? Isso. A gente hoje também tem a rinomodelação definitiva, onde a gente faz alguns cortes por dentro, né? E paciente que tem agiba, a gente consegue raspar o ossinho da giba nasal e fechar as narinas e deixar a pontinha empinada. Tipo assim, pode-se dizer que beleza é um equilíbrio tipo, que a gente está focado falando da face, né? Então, eu acredito que quando você chega a um equilíbrio, você consegue transmitir aí um visual melhor. Isso, a gente pode se dizer que a beleza é um equilíbrio de tudo, né? Como eu posso te falar, a beleza ela é um pouco medida, porque a gente tem medidas hoje que a gente tenta seguir para dar um padrão de beleza que a maioria das pessoas procura. A gente tem medidas certas do nariz, do queixo, da testa, da orelha, da mandíbula e dos dentes, né? Falando também de dentes, como eu sou dentista, dente é principal. Com certeza, um sorriso bonito abre portas, né? Um sorriso bonito muda tudo à sua volta. E lógico que os dentes também fazem, assim, muita diferença no impacto que a gente tem em relação às outras pessoas. Sim, até na harmonização facial, porque quem tem algumas falhas dentárias, ele perde a sustentação. E aí ele perde essa altura, fazendo com que a pessoa se sinta mais envelhecida. Então, quando a gente devolve os dentes, principalmente posteriores, a gente consegue ter um aumento dessa dimensão, melhorando o tecido, melhorando o visual da pessoa em si. Que maravilha! Olha, hoje nós mostramos a rinomodelação, mas a gente volta aqui na doutora Jéssica para mostrar outros procedimentos sendo realizados e vocês tirarem todas as suas dúvidas. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui hoje, por todas as informações e logo, logo eu quero você aqui novamente. Tá bom, muito obrigada a você pela oportunidade e obrigada ao Vitor, meu paciente querido, que se dispôs a ser meu paciente modelo. Vitinho, vida nova, né? Eu que agradeço. Obrigado, doutora Jéssica. Obrigado, Aguinha. Beijo. Beijo. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Logo, logo a gente tá junta novamente. Tudo bem, obrigada. Eu espero logo, logo estar junto com você. Nós que esperamos, né, minha gente? O Elgue Você não acabou, a gente continua. Vamos diretamente para o estúdio com mais uma entrevista sensacional, então fique aí. Agora no nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo com muita informação. Estamos recebendo doutora Camila Guedes, psicóloga. Primeiro quero te agradecer, doutora, por estar aqui com a gente hoje, despender do seu tempo para trazer informação aqui pra gente. Eu que agradeço pelo convite, pela participação. A gente agradece. Estamos muito felizes. Doutora, vamos ter aí esse bate-papo falando de relacionamentos abusivos. Tem várias vertentes de relacionamento e isso, assim, passou a ser falado agora, né? Sempre a gente tinha relacionamentos tóxicos, às vezes o foco era mais na questão do relacionamento marido e mulher. Sim. Só que existe várias relações, né, doutora? Sim, existe. O mais comum é entre casais. Sim. Mas nós já estamos vendo que também tem amizades, família, entendeu? Então, assim, tá saindo fora um pouquinho do foco de casais. As pessoas estão abrindo mais, sim, né? Com a informação, eu acredito que os olhos das pessoas, assim, abriram. Porque, às vezes, até um relacionamento entre irmãos é abusivo. Sim. Né? Que é uma atenção que a família tem que ter.
porque é um momento de formação da personalidade da pessoa e se ela já vem com um relacionamento, uma repressão, reprimindo, né, já pode prejudicar mais. Eu acredito que seja assim, tá né, doutora? E também começa dentro de casa. Às Isso. vezes uma criação muito super protetora, como às vezes uma criação muito... não dá muita atenção, Entendo. deixa a vida levar, entendeu? A vida ensina, né? Exatamente. Então, tanto como a superproteção, como você soltar as rédeas, tem influenciado bastante. Acho que tudo que é demais. Tudo que é demais faz mal. Muito Prende açúcar demais, faz mal. mal. Muito sal faz mal. Então, muita proteção faz mal e você soltar demais também faz mal. Então, tem que ser no limite. Falando assim, abordando o relacionamento familiar, seja entre marido e mulher, irmãos, a própria relação pai-mãe, eu acredito que os pais agora, eles estão um pouco mais conscientes, sendo tendo um comportamento mais vigilante, porque estamos falando mais sobre isso. Assim, tipo, você, porque você é tão novinha, doutora, que está aí diariamente lidando com as situações, tendo seus pacientes, suas queixas. Isso é uma realidade? Sim, é uma realidade. É uma realidade muito real no nosso meio. Veio primeiramente com os famosos, né? Porque tudo começou com os famosos relatando sobre isso e agora eu acredito que as pessoas estão abrindo os olhos. Porque às vezes as pessoas olham um relacionamento, um ciúmes muito protetor como algo normal. E não é. Isso é verdade. Tem gente que fala assim, ai, nossa, é tão lindo, ele tem tantos ciúmes de mim. Me ama demais. Não. Tem nada a ver isso, A gente né? não pode generalizar amor, né, na dor, no sofrimento, na manipulação. Então, assim, eu acho que agora as pessoas estão abrindo os olhos, tanto as mulheres, né, como a família, que, opa, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que esses sinais estão sinalizando às pessoas, não, peraí. Tipo, oi, liga o alerta, Não tá normal, que isso não é certo. Não tá saudável. Não é saudável, doutora. Exatamente. Essa é a palavra. Mas antes era o desconhecimento. Era. Né? Era uma cultura de achar, mas a cultura do machismo também que vinha. Então, as mulheres mesmo acreditavam que, muito ciúme é muito amor, isso é bonito, né? Ele me ama, ele sente ciúme. Porém, isso não é saudável. Não, é muito tóxico. Contanto que em muitos casos acontece o feminicídio, acontece a morte da mulher. É uma evolução, né, doutora? Sim. E isso pode nascer com simples ciúmes? Sim, tem 3 pontos. Tem a tensão, que é quando a mulher começa a não cortar o cabelo porque ele não quer que corta. Você vai sair com essa roupa? Aí ela vai, ai, que bonitinho, vou lá trocar, entendeu? Ai, você vai fazer assim porque ele já não tá gostando e ela vai cedendo, né? Aí depois vem a crise. O que é a crise? É a discussão, os verbais, os insultos, que é o relacionamento psicológico, que bate na mesa, grita, xinga. Que aquilo já cria aquele temor. Sim, a pessoa né? já começa a ficar com medo, acuada, entendeu? Sim. E começa a perder a sua identidade por causa do outro. Não é mais você. Você está vivendo o que o outro impõe sobre você. Isso é muito sério, porque tem muita gente que não vive a própria vida. Isso é verdade. Tipo assim, muita gente mesmo, Muita né? gente. Na realidade, as mulheres, agora eu acho que não. Tem uma nova geração vindo aí, que eu bato palma, que verdade. elas são donas do seu destino. Sim. Mas o mundo mudou muito e como elas estão tendo essa informação e as mães estão fazendo questão de educá-las. Sim. Até livros, né? Antes era o livro da princesa casava com um príncipe encantado. Cavalo branco, Hoje tudo lindo. não, a Chapeuzinho virou uma advogada, decidiu não casar, Isso. não é verdade? Sim, que são porque escolhas. as histórias são Sim. diferentes. Porque a gente pode ter, o ser feliz não precisa ser atrelado a casar e ter filhinhos e achar o príncipe encantado e vai ser feliz. A mulher já tem uma outra perspectiva. E essa geração, ela está vindo com mais atenção, ela já não aceita mais isso não. Fala, não, eu tenho a minha vida, tenho o meu objetivo, ou você se enquadra aqui ou
tchau. Exatamente. Beijinho, beijinho, né? Não, É verdade. é uma verdade Sim, isso? é uma verdade. Porque olhando de fora, sem estar aí presenciando como você está no seu dia a dia, essas questões, a gente acredita muito que o mundo está melhorando nesse sentido. As mulheres estão tendo essa atenção. Eu acredito que estão ganhando muitas vozes também, né? Eu acho que agora elas acordaram e falaram, não preciso. Eu não preciso disso. Porque muitos dos homens nos relacionamentos, eles abusam também do financeiro. Ah, se você terminar comigo, você vai viver como? Sim. Você vai ter um advogado para você pagar? Você vai morar na onde? Aí fica naquela dependência emocional. Então, assim, hoje as mulheres estão batalhando, hoje as mulheres estão se formando, hoje Com as mulheres certeza. estão assim, que eu não preciso disso. E realmente nós não precisamos. Você quer ser cabeleireira, você vai ser cabeleireira. Se você quiser ser advogado, você vai ser advogada. Acabou. E assim, ainda tem, mas infelizmente ainda tem aquelas mulheres que têm uma dependência emocional em cima do parceiro, né? Mas isso está mudando. Doutora, você, na sua opinião, você acha que esse aumento do feminicídio não coincide muito com esse empoderamento das mulheres? Isso não seria um reflexo? Tipo, uma fase extrema do homem chega, não aceita que aquela mulher realmente saia daquela situação? Sim, não aceita a libertação, né? Isso, da porque mulher. na minha visão, lógico que tem o fator pandemia, Sim, né? muito. Foi um fator pandemia que teve esse aumento, mas esse empoderamento feminino que teve agora, também esse crescimento do feminicídio, poderia ter alguma relação, né? Sim, por causa da manipulação, né? Ele não aceita. Não aceita. Ele vê a mulher como um fantoche. Eu quero você aqui, eu quero te levar pra lá, eu quero te trazer pra cá. E a mulher, não quero. Então ela deu um grito de liberdade. Na hora que ela deu um grito de liberdade, ele usa a arma que ele tem. E às vezes, com umas pessoas com desvios, né, chegam a casos extremos. Porque eu vejo em casos assim bem extremos também, eles praticamente durante uma vida toda adestram a mulher, né? Sim. Adestram. Sim. É na pancada, reprimindo todos os impulsos de se olhar, de se sentir inteligente, capaz. Ele acaba com toda a estrutura da mulher. Isso. Toda. Se ela não se sente inteligente, a autoestima dela é Sim. baixíssima, ela não acha que ela é capaz, isso é muito sério. Demais. E assim, quais seriam, doutora, umas dicas assim para as mulheres que às vezes elas ainda estão iludidas que o ciúme é bonitinho, que às vezes esse protecionismo, ela está sendo cuidada, sabe? Tem alguns traços que você fala, olha, essa relação não está muito saudável. Tem vários, né? Assim, às vezes você está num relacionamento, aí ele te afasta da sua família. Olha que ponto importante. E acontece mesmo. Muito. Ou compra uma casa longe da sua família. Amizades. Já é o primeiro corte com as pessoas que você está assim. Porque Tem uma são ligação. pessoas que ela poderia pedir socorro, então ele afasta ela. A Você pessoa tá vai entendendo? ficando mais vulnerável, né, Sim, doutora? vai ficando sozinha, acuada, num ambiente estranho, né? Amizades. Ah, essa amiga não presta pra você. Eu Nenhuma não presta, quero- né? Exatamente. Eu não quero você andando com essa menina. Mas por quê? Porque eu não quero. Não sei, tem alguma coisa nela. Aí a menina já começa, né? Tem também o relacionamento do financeiro, que toma o cartão, não deixa mexer no dinheiro, né? Fala, vai se separar de mim como? Você não tem condições de se cuidar, quem é você? Nas redes sociais. A pessoa deixa a outra dependente financeiramente mesmo Exatamente, para ter o poder sobre exato. ela. E eu acredito que o financeiro tem prendido muitas mulheres. Demais, demais. Muitas mulheres. Não deixa as mulheres se libertarem por medo, por dependência emocional, por costume mesmo, porque Claro. tem um cara que banca e aí tem medo do que tem lá fora. Será Porque que eu não vou vai- ser capaz? Né? Exatamente. E já vem naquela repressão, a pessoa não consegue tomar essa decisão. Não. Doutora, você falou algo em relação às mídias, a rede digital, que é algo assim que faz parte da vida de todo mundo. Mas vou pedir para segurar um pouquinho. Pode Eu vou deixar. chamar o intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta e hoje no nosso programa estamos recebendo a doutora Camila Guedes, psicóloga. Saúde mental, doutora, é algo que não que está na moda. Falar está na moda é um desdém.
eu acho que as pessoas voltaram o olhar da importância que se tem tratar da saúde mental também, né? Saúde mental é tudo. Se você não tiver com a sua saúde mental estruturada, o resto acabou. Gente, não evolui, Não. né? Fica estagnado, vários fatores começam a surgir, você não consegue caminhar, você começa uma coisa e não consegue terminar, é complicado. Você vê que é um traço, doutora, que às vezes as pessoas não conseguem identificar o porquê que ela ela está ali sempre patinando, né? Tem, às vezes, algumas patologias que você procurar um profissional, fazer uma terapia, muda a sua vida. Muda. Hoje eu creio que não está mais assim, mas antigamente as pessoas olhavam para o psicólogo como se fosse tratamento para louco. Esse é desestabilizado mesmo, né? Não, para que eu vou no psicólogo quando eu atendia num consultório em Várzea Grande sempre? Mas por que eu tenho que ir no consultório? Eu não tô louca. Olha só. Mas não é questão de loucura. Você acredita que é algo, fala, não, as pessoas não são desinformadas dessa forma, não tem ainda esse preconceito, e tem. Tem muito. Ainda tem. Eu acredito que tem. Mas nesse ano, principalmente de 2020, mais acentuado pela pandemia, Sim. isso deu uma mudada. Uma mudada, né? Porque na pandemia, as pessoas estão mais dentro de casa. Então, os casos aumentaram, porque as mulheres não conseguem nem sair de casa para levar o filho na escola, que era uma rota de fuga. Então, você entende? Elas ficaram mais encurraladas. Então, as fugas acabaram. Acabaram. E ela vai correr para onde? E ele dentro de casa? Você tem que conseguir administrar aquela situação de alguma forma. Sim. Né? Senão, como teve muita separação. Muita separação. Né? Houve um aumento aí de Violência física. Violência física, ansiedade, depressão, que foram um marco também dessa pandemia. Mas também houve o marco das pessoas buscarem mais informação. Sim. Né? Tipo, tomarem essa decisão de que, nossa, nós vamos tratar nossa mente, vamos... É como se você vai lá fazer um check-up geral no seu médico. Né? Na mulher, por exemplo, que vai todo mês, a cada 6 meses ou uma vez por ano no ginecologista, fazer um check-up geral. Não é verdade? Sim, é muito necessário. É muito. Se as pessoas soubessem o quanto é necessário, é muito necessária a terapia. Doutora, chegando lá, por exemplo, eu falo, doutora Camila, eu vou me consultar. Você consegue identificar algum traço que você fala, nossa, a gente poderia trabalhar mais nessa sua questão, que você iria evoluir? Como é que funciona? Na verdade, assim, a pessoa chega e ela vai trazer a queixa, né? Do que está acontecendo. Eu estou angustiada, por exemplo. Nós vamos investigando, né? A gente faz uma anamnese, desde quando ocasionou, se aconteceu alguma coisa. Então, na fala dela, a gente já vai observando. Ah, tá aqui. Ah, tá ali. Já vamos tratando, entendeu? Nossa, porque muitas vezes elas chegam lá e não sabem do que é. É isso, por isso que eu gosto de trazer essa informação para as pessoas, porque elas pelo menos conseguem se conectar o que as espera, né? Isso quebra uma barreira. Sim, com certeza. Mas, doutora, voltando, né, aos relacionamentos, relacionamento abusivo, que é a nossa pauta de hoje, dos vários tipos de relacionamentos. Estávamos falando sobre a rede digital, que mudou o mundo. Mudou. E mudou as relações. Muito. E trouxe alguns problemas, né, doutora? Sim. Eu falo, até fiz no meu Instagram uma enquete esses tempos atrás, se a internet estava adoecendo as pessoas. Olha só, que tema importante. Muitos disseram que sim, porque realmente está. A internet ela é um meio de ajudar muito, mas ela está sendo um meio também de prejudicar muito e acentuar patologia nas pessoas. Isso é muito sério. Muito sério. E aí, às vezes, até os parceiros tiram a rede social, controlam a senha, com quem conversa, o que está postando, o que está curtindo, quem curtiu. Isso vira uma obsessão. Uma obsessão, uma manipulação. Às vezes eu penso, porque a gente ouve um caso, o outro toma conhecimento de uma situação, ou alguém próximo conta uma determinada história, que você fala, eu não acredito que essa pessoa tem tempo para isso. Ficar realmente fiscalizando o que a outra curtiu, sabe? E é um comportamento obsessivo. Obsessivo. De manipulação mesmo, E tem gente que acha bonito. Acha bonito.
que é romântico, ele gosta de mim, ele tá cuidando de mim. Não é nada disso. Não, É um comportamento imagina, doentio. é uma castração. Sim. Eu acredito que as pessoas, quanto mais elas serem donas da sua própria história, nós nascemos e temos que ter um objetivo e construir, nos desenvolver, ter orgulho de nós. Sim. E agora você viver à sombra de outra pessoa, que é o que acontece com uma grande maioria de mulheres. Sim. Isso está mudando, temos fé, né, doutora? Mas pelo menos essas mulheres estão em busca dessa melhora, estão indo, fazendo terapia. E tem êxito, doutora? Tem, assim, pacientes que foram lá, fizeram terapia e realmente você fala, estou orgulhosa de você. Tem, só que na verdade é um processo, né? Sim. Porque assim, a primeira pessoa, ela tem que ver que ela tá num relacionamento abusivo. E muitas vezes... É difícil enxergar? Quem tá dentro do relacionamento fala, não, imagina, um relacionamento abusivo? Sou tão resolvida. Por isso que é importante ter amigos para conversar, amigos de confiança, para você falar. Pessoas de fora que estão vendo para chegar em você e falar, olha, dá uma olhadinha, toma um cuidado, dá uma conversada, olha isso aqui, o comportamento. Porque ela, às vezes, sozinha, ela não vai conseguir. E às vezes ela não sabe nem qual é o mal que está criando um quadro de ansiedade, de depressão. Sim. Porque os sonhos dela, não tem sonhos, né? Não tem. Estão sendo frustrados. Tirado dela, né, em vida. Tirado em vida, todas as aspirações do ser humano precisa disso. Nós precisamos de conquistas, né? De você trilhar um caminho, conquistar sair, assim, para o mundo, experimentando e se conhecendo e realizando. E um relacionamento desse, ele abafa todas as possibilidades. Exatamente. Disso acontecer. Todas as possibilidades. Porque nós estamos aqui para ser alguém. Eu tô aqui para ser alguém que eu quero ser. Você está entendendo? Agora você proíbe uma pessoa de ser o que ela quer ser. Você proíbe uma pessoa de viver os sonhos que ela quer. Não existe isso, ninguém tem esse direito. Só que a gente permite. Falou um ponto interessante que eu quero fazer uma pergunta. Nós permitimos. E existe uma reversão disso? Tipo, a partir do momento eu vivo um relacionamento abusivo, eu me posicionando de uma maneira diferente. Esse abusador, no caso, ele também precisa de uma terapia, né? Com certeza. Porque sozinho, aquele relacionamento não volta a ser um relacionamento saudável. É muito difícil, a não ser que os dois façam esse tratamento, uma terapia. Só esse é o caminho. Ou então a mulher tem que sair. Às vezes a gente diz para a pessoa até terminar nem pessoalmente. Sabe por quê? Porque se você termina pessoalmente, aí vem aquela fase da lua de mel. Eu vou mudar, me perdoa, aí acontece todo aquele teatro. E nós mulheres toda debilitadas, já olhando aquilo, vai falar, ai, já se derrete. Não, então o negócio amo. é você terminar e sair fora. Manda um texto de WhatsApp. Fica longe, liga, né, no 180, que ajuda. Isso aí são nos casos, né, que já passou do limite do aceitável, a pessoa não aceita aquele fim. Sim. Né? Não espera acontecer o problema não, já denuncia. Não, você tem que ver os traços, por isso que a gente tem alertado muito, né, para as mulheres ver traços. Às vezes você fala assim, ai, não tem nada a ver. Não tem a ver. Porque daquele traço que ele mostrou, pode surgir outros. E aí, quanto mais ele se envolve, ele vai te envolvendo, fica mais difícil de você sair do relacionamento. Sim. Então é preciso a gente olhar. A partir do momento que você se sente incomodada, ansiedade, medo, não tem mais prazer no relacionamento, acabou. Acabou. Não fica, Não fica adianta achar que isso aí vai voltar, né? É uma fase. Não, porque aí você acaba criando uma dependência emocional. Doutora, a responsabilidade é nossa mesmo, né? Tipo, você tem que ter um comportamento vigilante nessa relação. Você tem que ser responsável por você, entender que aquilo está sendo nocivo para você. Sim, tem que ter essa noção. Tá me fazendo mal? Por que eu não posso usar a calça que eu quero usar perto dele? Por que eu não posso usar um batom que eu gosto perto dele? Porque muitas vezes no namoro, vamos supor assim, ele aceita você como você é. Depois que você casou, ele vai te proibir por quê?
No começo aceita tudo, né? Tudo lindo, eu te conheci assim, te aceito, né? Eu vou dar um exemplo que eu já passei por uma situação que na época do carnaval ainda, muitos anos atrás, antes de eu ter minha filha, eu ia pro carnaval, o meu ex-namorado, ele simplesmente falou que era pra mim de calça. De calça Não podia jeans. de short, sim. Se colocasse short, nós não vamos. Exatamente. E o que eu fiz? Colocou. Coloquei a calça. Você colocou a calça. Coloquei a calça. Você vê que, eu acredito que quando você olha para trás, agora você fala, meu Não, eu Deus, falei, onde eu gente- estava com a cabeça? Quem era você? Quem era você? Quem era você? Você nem se reconhece tendo esse comportamento, né? Essa questão de pintar unha, não podia passar Não, unha. esmalte vermelho não vermelho, pode. não pode. São situações assim que você fala, mas não tem nada a ver. Um esmalte vermelho não vai mudar quem eu sou, Claro. né? Então, assim, são situações que você olha, você fala, às vezes eu olho pra trás e eu falo, meu Deus. A mulher nutre, às vezes, um pouco isso. Não é errado, porque, na realidade, a intenção é boa. Às vezes você quer agradar seu parceiro. Sim. Fala, gente, vou me arrumar linda, maravilhosa. Vou ver o que ele gosta, porque eu quero nutrir Agradar. esse relacionamento. Eu quero agradar, quero sair linda, maravilhosa para ele se sentir bem ao meu lado. Mas é uma questão de agradar. Mas ele começa a, ter um sentimento de posse e de Exatamente. comando total. E de comando. Porque a intenção no inicial é boa, mas a pessoa que já tem um desvio, Por isso que às vezes assim, ó, começa uma vez, aí começa duas, aí começa três, aí você já fala, não, peraí. Então assim, a gente precisa estar atento em tudo. A hora que você se sentiu anulada, que você olhou e falou, não, mas eu queria isso, por que eu não posso? Você não vê um porquê, você não vê um motivo. Aí você já tem que falar, não podemos deixar de quem nós somos para agradar o outro. então o alerta tem que estar ali, ó, vocês têm que estar ligada Nos sinais. nos sinais, porque também tem mais uma questão. Às vezes essa mulher, ela chega num ponto de tamanha submissão, repressão, que ela não consegue ter atitude Não. para sair daquela situação. Por isso que é difícil. Por isso que precisa de ajuda Por de isso que alguém de você fora. colocou a calça, né, doutora? Por isso que eu estava coloquei a naquele calça. nível. Eu sentia Ai, medo. não quero brigar. Eu Não vou senti- terminar essa Exatamente. relação. Isso. Ah, não, deixa, pra não brigar, a gente pega e faz. Quantas vezes você já não ouviu isso? Sim, Ai, não, pra claro, não alimentar com uma certeza. discussão, aí você já fica com aquele medo, aquela repreensão. É desse jeito. Então, a gente tem que entender que isso não é sadio, não é normal, Não é. é um desvio. Não é amor. E que se a pessoa quer mesmo continuar ao seu lado, que busque uma terapia juntos. Que esse aí é uma saída, porque os dois têm que estar aí juntos para ter essa continuidade do relacionamento. Senão, não, né? Senão, não. Termina até por WhatsApp. Termina até pelo WhatsApp para não correr o risco de cair. Infelizmente, os relacionamentos são muito marcados ainda, né? Nesse momento que vivemos hoje, por esses traços de abusividade, né, doutora? Sim, muito. Tem muitos relacionamentos assim. Muitos. E Até de amizade. amizade fortíssimo. Assim, sabe? Aquela coisa de, não, você é minha amiga, você não pode conversar com aquela pessoa. Sim. Se você sai pra comer com uma outra pessoa, você não pode tirar foto, porque tem medo do que a outra vai dizer. Acontece muito Acontece, ainda. acredite. Ai, você me chamou... Minha adolescência, né? Nem na minha adolescência eu era assim. Eu sempre fui uma pessoa muito desprendida. Eu acho que as pessoas têm que ter relações. Ela né? é minha amiga, mas ela tem as amizades dela. E isso não tem problema. Ela não deixa de ser a minha amiga se ela é amiga de outra pessoa. E as adolescentes, no caso, que acontece então muito com esse ciúme doentio das amigas, já é um caso de Já é tratamento. um caso, já é um caso. Tipo, os Não é pais que normal. observam esse relacionamento aí, que observam esse traço, já tem que ter essa atenção e ajudar a filha. Aquele ciúmes possessivo. Ah, ela foi com a fulana. Ah, ela foi com Beltrano. Não. Ela foi com a outra porque ela quer conversar um pouco com a Naquele outra. momento. Não tem problema nenhum. Né? E aí já começa a ficar uma amizade tóxica. Você não pode tirar uma foto com a outra pessoa, porque senão a outra vai ficar chateada, ou porque a outra vai ficar brava, a outra vai ficar com raiva. Não, isso não é normal. E acontece muito. Ainda e é mais- uma pauta interessante, hein, doutora? Ainda mais nessa adolescência, eles estão muito carentes. Às vezes eles estão dentro de casa, mas não tem paz dentro de casa.
não tem família dentro de casa, então eles vão procurar na internet, fica com o fone o dia inteiro no ouvido, sabe lá ouvindo o quê, conversando não sei com quem. Então vai criando uma dependência emocional. Você percebe que tudo é dependente. Tudo é dependência emocionalmente. O que não tem em casa, eles vão caçar na rua. Isso aí é... Maternidade, eles vão caçar em alguém. E aí ele se pega alguém como a mãe dele e quer aquela pessoa só para ela, mas a outra pessoa tem vida. Cada um tem sua individualidade. Vai ter momentos que eu vou querer sair com uma outra pessoa para jantar, para conversar, e tá tudo bem. Mas isso não tem acontecido. Nossa, isso aí é algo que as pessoas têm que ligar Sim. ter essa atenção, a família principalmente. Principalmente. Você vê que é uma criação com acolhimento, de você ter aquela atenção com o seu filho, dar aquela segurança para ele. Sim. Como muda ele em relação à vida, né? Muda muito, muito. Porque às vezes, dependendo da relação, a criança cresce insegura, não consegue decidir as suas próprias vontades e acaba indo na vontade do outro. E aí, só vou se ela for. Você vai comer isso, também quero comer isso. Não tem o que você quer. Não, eu quero um hambúrguer, você quer uma pizza. Não, se você quer uma pizza, eu também quero uma pizza. Se você quer uma roupa dessa cor, eu também quero uma roupa dessa cor. É amiguinha, não é legal. Não é legal. Então, porque os pais já têm que ter, falar, olha... Acaba perdendo a sua própria identidade. Sim, tem que ter suas próprias vontades, suas próprias escolhas. E é uma pauta muito interessante, hein, doutora, falar sobre esse momento, sobre as escolhas, sobre a atenção que a família tem que ter em relação aos seus filhos que estão aí nesse momento, formando seu caráter, né? Exatamente. E dando os primeiros passos para crescer, evoluir e enfrentar esse mundo, né, que se abre aí nesse momento tão difícil que é a adolescência. Sim. Que cria também essa dependência, essa insegurança, né? A gente pode abordar isso numa próxima. Vamos abordar. Doutora, estamos com o nosso tempo estourado já, mas o bate-papo foi muito legal. Adorei te receber aqui. Como eu falei um pouquinho antes, vamos marcar uma próxima. Vamos marcar. Eu agradeço de todo o coração pelo convite. Eu também adorei estar com vocês. Ai, obrigada. Até a próxima. Até. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá disponível para você. Então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.